Cheguei, minha joia! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman, bem-vindos ao meu canal para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou te ensinar esse lindo chapéu de crochê para praia. O verão se aproxima e o chapéu de crochê será uma tendência muito forte no próximo verão. Hoje eu te ensino a fazer esse lindo modelinho para você usar e vender bastante. Ele é fácil de fazer e gasta muito pouco. Agora eu vou pedir, minha joia, aquele gostei que eu sempre peço aqui para o canal. E se você ainda não é inscrita, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá bom? Anota na sequência a lista de materiais e uma boa aula para todos. Para a aula de hoje nós vamos precisar de um novelo do Barroco Max Color, brilho ouro da Círculo. Esse é o fio número 6, vem 216 metros. A cor que eu uso hoje é a 6085. Se você não tiver o brilho ouro e quiser optar por outro fio, você pode usar o Barroco Max Color sem brilho, ou até mesmo você pode usar o Barbante Apollo fio número 6. Eu vou trabalhar com agulha para crochê 3,5 milímetros. Preciso de uma tesoura para corte dos fios. E para personalizar o meu trabalho, eu utilizo as minhas etiquetas, as etiquetas Pandiá. Hoje eu vou usar a de couro sintético, ou você pode usar também a de cetim, que fica muito legal para vestuário. Vou deixar na descrição do vídeo o link onde você faz a encomenda das suas etiquetas personalizadas. Todos os materiais Círculo você encontra em todos os armarinhos do Brasil e também nas lojas online. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. O chapéu que nós vamos fazer hoje, ele veste um tamanho adulto. A base que eu vou ensinar para vocês, eu já ensinei ela no Bucket Hat e a gente vai mudar o ponto do corpo do chapéu, vai ficar bem legal. Então nós vamos começar fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos colocar o total de 10 pontos baixos. Eu vou puxar o fio aqui para frente e vou amarrar esse fio aqui. Esse primeiro nozinho eu não conto como ponto baixo. E na sequência eu faço 10 pontos. Um ponto baixo, mais um ponto baixo 2, mais um ponto baixo 3, 4, e assim eu sigo até completarmos o total de 10 pontos baixos. Depois eu volto para a gente puxar e fechar esse fio do anel mágico. Terminei de fazer os 10 pontos baixos, agora a gente vai puxar esse fio aqui para fechar esse ponto aqui, ó. Puxa bem, e aí nós temos um trabalho bem acabado, bem fechadinho. A partir dessa carreira, nós vamos agora usar o marcador de pontos. Se você não tiver um marcador, você pode usar também um pedaço de fio que vai funcionar. Nessa segunda carreira, nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Para cada ponto baixo da carreira que nós acabamos de fazer, nós vamos fazer um aumento fazendo 2 pontos para cada ponto de base. Nós vamos trabalhar em espiral, portanto a gente não fecha com ponto baixíssimo, nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, sendo que o que vai marcar o início da carreira é exatamente o marcador de pontos. Então esse primeiro ponto que nós fizemos dos 10, eu vou fazer o primeiro ponto baixo, aqui pegando as duas alcinhas. E esse aqui já se torna o primeiro ponto da segunda carreira. Fiz o primeiro ponto, eu já coloco o marcador para identificar que esse aqui é o primeiro ponto da carreira. Sempre que eu fizer o primeiro ponto, eu coloco o marcador e sigo a carreira. Então, como eu vou fazer 2 pontos para cada ponto de base, eu fiz o primeiro, no mesmo local eu coloco o segundo ponto. Eu já tenho aqui o primeiro aumento. No próximo ponto, um ponto baixo, mais um ponto de aumento no mesmo local. Eu já tenho o segundo aumento. No próximo ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo de aumentos. No próximo ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo de aumento. E assim eu sigo fazendo 2 pontos para cada ponto de base, até chegar
nesse último ponto antes do marcador. Cheguei, pessoal, no final da carreira e nós temos aqui agora o total de 20 pontos baixos. Eu vou novamente tirar o marcador, onde nós vamos iniciar a terceira carreira. Tirei o marcador, onde estava o marcador, eu faço o primeiro ponto. Esse aqui é o primeiro ponto da terceira carreira, eu coloco novamente o marcador. Nessa carreira, nós vamos trabalhar um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Então, aqui, como eu já fiz o primeiro ponto, já coloquei o marcador, no próximo ponto eu faço 2. 1 e 2. Para facilitar a contagem, nós vamos fazer a seguinte: um solteiro, um casado. Quando for um solteiro, é apenas um ponto no ponto de base. Quando for casado, 2 pontos no mesmo ponto de base. Nessa carreira eu sigo fazendo um solteiro, um ponto sozinho. No próximo ponto, um casado. 1 e 2. E sigo em toda a volta. Um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento, ou seja, um casado. E eu sigo fazendo em toda a volta até chegarmos no último ponto antes do marcador, trabalhando um ponto baixo e um aumento. Segui fazendo toda a volta, cheguei no final da carreira, antes do marcador, nós terminamos com um aumento, ou seja, terminamos com um casado, e nessa volta nós temos o total de 30 pontos. A partir de agora, da quarta carreira, nós vamos trabalhar uma carreira com aumento e uma carreira igual. Portanto, eu fiz aqui a terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, com 30 pontos. A quarta carreira, eu vou repetir a quantidade de pontos, portanto, nós não faremos aumento. Tirei o marcador, faço o primeiro ponto baixo da carreira onde estava o marcador, coloco novamente para saber que esse é o primeiro ponto e sigo fazendo ponto sobre ponto. Agora, não temos aumento, um ponto baixo para cada ponto de base. No final, nós vamos ter a mesma quantidade de pontos, ou seja, 30 pontos. Então, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei no final da quarta carreira com 30 pontos. Nós vamos agora para a carreira de número 5, que será a carreira de aumentos. Nessa carreira, nós teremos 2 pontos baixos e um aumento, ou seja, 2 solteiros e um casado. Tiro o marcador, faço o ponto onde estava o marcador, esse será o primeiro ponto da carreira, eu marco novamente. Então, aqui eu já conto um ponto sozinho, no próximo ponto, o segundo ponto sozinho, no próximo ponto, um aumento. Mais um ponto no mesmo local. E eu vou seguir fazendo em toda a volta. 2 solteiros e um casado. Então, vamos lá. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo ponto, um sozinho, eu tenho 2. No próximo, eu faço um aumento. Mais um ponto no mesmo local. Sigo em toda a volta, trabalhando 2 pontos baixos e um aumento. Cheguei no final da carreira de número 5 com 40 pontos baixos e o meu último ponto é exatamente o ponto casado, ou seja, nós terminamos aqui com um aumento. Nós vamos agora para a carreira de número 6, onde não faremos aumento. Como eu falei para vocês, uma carreira com aumento, a outra exatamente igual. Tirei o marcador, faço o primeiro ponto, coloco novamente o marcador. Na carreira de número 5, eu tinha 40 pontos. Na carreira de número 6, eu continuo com 40 pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa carreira, nós não teremos aumento. Terminei a carreira de número 6 com 40 pontos. Nós vamos agora para a carreira de número 7. Vou tirar o marcador, faço o primeiro ponto novamente, onde está o marcador, e marco outra vez. Aqui eu já tenho o primeiro ponto da carreira. Nós vamos trabalhar a carreira de número 7 com 3 pontos baixos seguidos e um aumento. Já fiz o primeiro solteiro, mais um, 2, mais um,
3, no ponto seguinte, um aumento, ou seja, um ponto casado. Então, eu trabalho 3 solteiros e 1 casado. Sigo na sequência. Um ponto solteiro, um sozinho, mais um ponto 2, mais um ponto 3. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e eu sigo a sequência em toda a volta. Cheguei no final da carreira de número 7 com 50 pontos e novamente o meu último ponto é o ponto de aumento. Carreira de número 8, nós vamos fazer tudo igual, ponto sobre ponto, fazendo 50 pontos em toda a volta. Tirei o marcador, fiz o pontinho onde estava o marcador, coloco novamente e sigo repetindo ponto sobre ponto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Eu não faço aumento nessa volta e eu chegarei ao final com os mesmos 50 pontos da carreira anterior. Cheguei no final da carreira de número 8 com os mesmos 50 pontos. Vamos começar agora a carreira de número 9. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto. Não posso esquecer de colocar novamente o marcador. Marquei o primeiro ponto. Na carreira de número 9, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e 1 aumento. 4 solteiros e 1 casado. Fiz o primeiro, o segundo ponto. No próximo ponto, mais um 3. No próximo ponto, mais um 4. No ponto seguinte, eu faço o aumento fazendo ponto casado. 1 e 2. E vou na sequência. Um ponto sozinho. No próximo, mais um 2. No próximo, mais um 3. No próximo, mais um 4. No próximo, eu faço o aumento 2 pontos no mesmo ponto de base. E sigo em toda a volta trabalhando 4 pontos baixos e 1 aumento. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número 9 com o total de 60 pontos. E sempre que tiver carreira de aumentos, o seu último ponto será o ponto de aumento. Nós vamos agora para a carreira de número 10, onde nós vamos repetir a quantidade de pontos, fazendo ponto sobre ponto, com o total de 60. Tirei o marcador, faço o primeiro ponto e coloco outra vez o marcador para marcar o primeiro ponto da carreira. E sigo fazendo ponto sobre ponto sem aumento, um ponto para cada ponto de base e volto no final da carreira com vocês. Cheguei no final da 10ª carreira com 60 pontos baixos e nós vamos agora para a carreira de número 11, onde nós faremos mais uma carreira de aumento. Tirei o marcador, faço novamente e coloco o marcador. Eu estou repetindo sempre o começo para que não fique nenhuma dúvida. Na carreira de número 11, nós teremos 5 pontos baixos e 1 aumento. Já fiz o primeiro, mais um ponto baixo, 2, mais um ponto baixo sozinho, 3, mais um solteiro, 4, mais um, 5, e no próximo ponto eu faço o aumento 2 pontos no mesmo ponto de base. E sigo em toda a volta. Um ponto baixo sozinho, no próximo mais um 2, no próximo mais um 3, no próximo 4, no próximo mais um 5 e eu faço o aumento 2 pontos no mesmo ponto de base e sigo em toda a volta 5 pontos baixos e 1 aumento. Terminei, pessoal, a carreira de número 11, meu último ponto é o ponto de aumento e nessa volta nós temos o total de 70 pontos baixos. Vou tirar o marcador novamente e a carreira de número 12 nós vamos repetir 70 pontos baixos fazendo ponto sobre ponto. Fiz o primeiro, marco novamente e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa carreira nós não teremos aumento, eu sigo fazendo toda a volta e volto em seguida com vocês. Chegamos no final da carreira de número 12 com o total de 70 pontos baixos e agora nós vamos para a última carreira de aumento. Você já percebe que ele começa a emborcar, já ganhar um formatozinho de chapéu.
Vou tirar o marcador. Onde estava o marcador, eu faço o primeiro ponto da carreira. E nessa volta agora, nós teremos o total de 80 pontos baixos, onde nós trabalharemos o total de 6 pontos baixos, e um aumento, e essa é a carreira de número 13. Então aqui eu fiz o primeiro ponto com o marcador, mais um, 2, no próximo ponto, mais um, 3, mais um, 4, mais um, 5, mais um ponto baixo, 6, e um ponto de aumento, 1 e 2. E sigo mais uma sequência, um ponto baixo sozinho, no próximo mais um, 2, no próximo mais um, 3, no próximo 4, mais um no próximo 5, 6, e eu faço um aumento, 1, mais um ponto baixo no mesmo local, e eu sigo em toda a volta. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número 13, com o total de 80 pontos baixos, e meu último ponto, ele é o ponto de aumento. Nós vamos agora para a última carreira de ponto baixo, que é a carreira de número 14, onde nós vamos continuar com 80 pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz o primeiro ponto, coloco o marcador, para não me perder aqui, e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E eu sigo toda a volta, ponto sobre ponto, sem aumento. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número 14, mantendo aí os mesmos 80 pontos baixos. Se você quiser fazer um chapéu menor para criança, um chapéu infantil, você segue até só 5 e um aumento, faz uma carreira aí com os 5 pontos, que dá o total de 70 pontos, e aí vai ficar um chapéu menor. A partir dessa etapa agora, nós não vamos mais fazer pontos baixos, nós vamos trabalhar o ponto fantasia, que é o ponto alto trabalhado em X. Eu vou tirar o marcador, agora não vou precisar mais usá-lo. Onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo, e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Então aqui nós seguimos 2 pontos baixos, fazendo 2 pontos baixíssimos, e agora nós vamos subir a altura do ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas estão representando o segundo ponto baixíssimo. Eu laço o fio e volto no primeiro ponto baixíssimo, fazendo um ponto X, ou seja, um ponto alto cruzado. Olha só, vai ficar desse jeito aqui. Na sequência, eu pulo um ponto alto, vou no segundo, faço um ponto alto e volto fazendo um ponto alto onde eu pulei, no ponto que eu pulei. Ou seja, eu vou um ponto à frente e volto um ponto atrás. Olha como vai ficar. Lacei o fio novamente, cuidado para não contar com esse, porque esse aqui já está trabalhado. Então, pulo um ponto, vou no segundo, faço um ponto alto, pego uma laçada, volto no ponto que eu pulei. Vamos trabalhando esses grupinhos de 2 pontos altos cruzados. Pego uma laçada, pulo um ponto na base, vou no segundo ponto, faço um ponto alto, tiro de 2 vezes, pego uma laçada, volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Olha que lindo que vai ficar o nosso chapéu. Pego uma laçada novamente, pulo um ponto na base, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, pego uma laçada e volto trabalhando no ponto que eu pulei. Vou fazer mais um, porque é nessa sequência que nós vamos trabalhar em toda a volta. Lacei o fio, pulo um ponto, vou no segundo, um ponto alto e volto fazendo um ponto no ponto baixo que eu pulei. E assim eu sigo em toda a volta trabalhando grupos de 2 pontos altos trabalhados em X.
Segui, pessoal, trabalhando em toda a volta, já está ganhando forma de chapéu. E deixei para fazer aqui os dois últimos pontos com vocês. Então, lacei o fio, pulo o penúltimo, vou no último, faço um ponto alto e volto no ponto que eu pulei. Finalizamos a carreira, eu vou na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Nós vamos seguir trabalhando agora o mesmo ponto, sendo que nós vamos fazer o ponto X nesses dois pontos que ficam aqui entre um grupo e outro. Ou seja, no primeiro ponto do segundo grupo e volto no último ponto do primeiro. Vamos lá. Finalizei com ponto baixíssimo, eu já estou aqui no primeiro ponto desse grupo. Eu vou subir 3 correntinhas, novamente, que é o primeiro ponto da carreira, laço o fio e volto no último ponto do grupo anterior. Então, fui lá na frente, fiz um ponto, volto nesse grupo de cá e faço o ponto alto cruzado. Agora, o grupinho de 2 pontos, ele vai ficar no meio dos dois, olha só, no intervalo. Pego uma laçada novamente, vou pular o último ponto desse grupo, do primeiro grupo, vou no primeiro ponto do segundo. Esses dois aqui no meio é que eu vou trabalhar. Então, pulei esse ponto porque esse já está trabalhado. Pulei um, vou no primeiro do segundo grupo e volto no último do primeiro grupo. Olha que legal. Ficamos aqui alternando aqui no meio. E vou seguir toda a volta. Lacei o fio, pulo o último ponto do primeiro grupo, que é esse, e vou no primeiro de lá. Se você observar, você tem esses 2 pontos aqui no meio. É nesses pontos que nós vamos cruzar o ponto alto. Fiz um ponto aqui e volto no ponto que eu pulei. Muito fácil, olha só. Novamente, eu tenho 2 pontos aqui no meio. Pulo o primeiro, vou no segundo e volto no ponto que eu pulei. Novamente, tenho 2 pontos aqui no meio, no intervalo. Pulo um ponto, vou no próximo e volto no ponto que eu pulei. E assim eu trabalho novamente em toda a volta. Segui, pessoal, toda a volta. Olha como já aparece aqui o desenho do ponto. E deixei para encerrar o último com vocês. Então, vou pular um ponto, vou no segundo, faço um ponto alto e volto no ponto que eu pulei. Observem agora que eu vou encerrar a carreira exatamente igual ao que eu encerrei na carreira anterior. Faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Todas as carreiras serão encerradas dessa forma e começadas iguais. Depois do ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e volto no ponto cruzando aqui do grupo anterior. E eu vou seguir trabalhando do mesmo jeito. Pulo um ponto, vou no próximo, trabalho um ponto alto e volto no ponto que eu pulei, trabalhando o grupo cruzado de 2 pontos altos no intervalo de cada grupo. Pulo um ponto, vou no próximo, nos 2 pontos do meio. Faço um ponto alto e volto no ponto que eu pulei. Nós estamos aqui na terceira carreira. Eu vou fazer 5 carreiras iguais, chegando no final, encerrando com ponto baixíssimo e começando do mesmo jeito. Então, eu sigo fazendo por 5 voltas, 5 carreiras, e aí eu volto na sequência, porque nós vamos voltar a fazer os pontos baixos, formando assim a aba do chapéu. É só seguir por 3 carreiras iguais, eu vou fazer as minhas e já volto com vocês. Segui, pessoal, trabalhando por 5 carreiras, olha que lindo que fica esse ponto. E aqui falando em medidas, da primeira carreira até a 5ª do ponto fantasia, eu tenho um total de 14 centímetros. Nós vamos agora voltar a fazer pontos baixos, fazendo aqui a aba do chapéu. Cheguei aqui no final, fiz o último grupo de ponto alto cruzado, vou encerrar lá na terceira correntinha, aqui agora com um ponto baixo. Não faço mais o ponto baixíssimo, olha só.
Encerrei com o ponto baixo, eu já conto aqui como o primeiro ponto da carreira. Um detalhe, nós vamos começar agora a contar a partir da primeira carreira da aba. Esqueço a quantidade de carreiras que eu trabalhei aqui e vou trabalhar a primeira carreira da aba. Nós tínhamos lá no final, se vocês lembram, nós tínhamos aqui na carreira de número 14, 80 pontos baixos. Continuamos trabalhando o ponto alto cruzado e nessa parte da aba nós vamos ter a mesma quantidade de pontos baixos que nós tínhamos aqui antes do ponto fantasia. Ou seja, aqui em volta nós teremos o total de 80 pontos baixos. Fiz o primeiro, deixa eu voltar aqui para que vocês entendam. Olha só, ao invés de fechar com ponto baixíssimo, eu vou na terceira correntinha, fecho com um ponto baixo e já conto aqui como o primeiro ponto da carreira. Coloco o marcador novamente e aqui nós temos grupinhos de 2 pontos altos, onde nós teremos 2 pontos baixos para cada grupo. Fiz o primeiro no primeiro ponto, no segundo eu faço mais um ponto, eu já tenho 2 e vou trabalhar ponto baixo para cada ponto alto de base. Próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim, eu sigo em toda a volta, trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Dessa vez, ainda não teremos aumento. Ok? Então, segue aí, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. E eu já volto com vocês. Percorri, pessoal, toda a volta fazendo a primeira carreira de pontos baixos da aba. E aqui nós temos o total de 80 pontos baixos. Vamos agora seguir a mesma sequência de contagens de pontos lá do começo. Se vocês lembram, aqui na carreira de número 13, nós fizemos 6 pontos baixos e um aumento. A carreira de número 14, nós repetimos a mesma quantidade de pontos sem aumento. Se aqui eu terminei com 6 e um aumento, eu vou começar a fazer a segunda carreira da aba com aumento, fazendo agora 7 e um aumento. Ou seja, eu vou continuar a sequência da contagem de pontos. Aqui nós fizemos até 6 e um aumento, aqui agora eu vou para 7 e um aumento. Na mesma forma, uma carreira nós vamos fazer com aumento, a outra nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos. Cheguei aqui no final, vou tirar o marcador do primeiro ponto e vou marcar o início da carreira fazendo o primeiro pontinho. Volto a marcar novamente e aqui nós vamos fazer na carreira de número 2 da aba 7 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz um. No próximo ponto, mais um, 2, mais um, 3, mais um, 4, mais um, 5, no próximo, mais um, 6, no próximo, mais um, 7, e aí eu faço aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, e 2. E vou seguir a sequência novamente. Vamos lá. Um ponto sozinho. No próximo, mais um, 2. No próximo, mais um, 3. Mais um, 4. 5. 6. No próximo, 7. E aí eu faço o aumento. 1. Mais um ponto no mesmo local e eu sigo em toda a volta trabalhando 7 pontos baixos e um aumento. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número 2 da aba, trabalhando 7 pontos baixos e um aumento. O último ponto é o ponto de aumento e nessa volta nós temos o total de 90 pontos baixos. A carreira de número 3, nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos, fazendo ponto sobre ponto sem aumento. Tirei o marcador, faço o ponto da carreira de número 3 e marco outra vez. E aqui é o mesmo critério do começo do trabalho. Ponto sobre ponto sem aumento.
No próximo ponto, um ponto baixo. Vou fazendo um ponto para cada ponto de base e volto no final com a carreira de número 3 com 90 pontos baixos. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número 3 com 90 pontos baixos. Nós vamos agora para a carreira de número 4, onde nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Porém, tem um detalhe agora bem importante. Quando você fizer esses pontos sozinhos em números ímpares, a gente faz ele completo para depois o aumento. Quando for em número par, a gente faz a metade para depois o aumento e completa essa metade no final. Vamos lá, vamos entender. Aqui na carreira de número 2, eu fiz 7 pontos baixos e depois o aumento. Depois eu fiz uma carreira de pontos sobre pontos sem aumento. Agora eu vou fazer a carreira de número 4 com 8 pontos e um aumento. Ou seja, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, faço um aumento, 4 é metade de 8, faço um aumento. Na sequência, eu continuo contando 8. Quando eu chegar no final, vai sobrar aqui 4 pontos, que completando com esses 4, vai dar o total de 8. Por que que eu faço isso? Para que não fique aquela ponta onde faz aumento sobre aumento e vai criando um bico. Por isso a gente vai alternando para que os aumentos eles fiquem sempre em locais separados para não fazer uma ponta. Então vamos entender. Cheguei aqui, vou começar a carreira de número 4 da aba, tirei o marcador, faço o primeiro ponto baixo. Nessa carreira é número par, nós faremos 8 e um aumento. Coloquei o marcador, sendo que eu vou fazer a metade. Fiz 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. A metade de 8. Faço agora aqui um aumento. 1 e 2. Esses 4 que faltam, ele vai chegar aqui no final, vai sobrar 4 e aí a gente completa os 8 pontos. Na sequência agora eu começo a contar realmente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí eu faço o aumento. 1 e 2. E eu sigo na sequência. Vamos fazer mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e faço o aumento. 1 e 2. E sigo em toda a volta e vou voltar aqui quando eu fizer o último aumento para você ver que vai sobrar 4 pontos baixos. Então, chegando, pessoal, no final da carreira, eu fiz aqui meu último aumento e aí você observa que sobra 1, 2, 3 e 4. Com os 4 que nós fizemos no começo, nós temos o total de 8 pontos baixos. Aí eu sigo fazendo aqui os 4 que faltam. 1, 2, 3, 4, e aí completamos a carreira. Nós vamos agora para a carreira de número 5. Aqui nessa carreira nós terminamos com o total de 100 pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador e vou fazer uma volta inteira de ponto sobre ponto. Faço o pontinho onde estava o marcador e volto a marcar novamente. E sigo aquele mesmo critério de fazer ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento. Então segue aí e eu volto para a próxima carreira. Ponto sobre ponto. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número 5 com 100 pontos baixos. Nós vamos agora para a carreira de número 6 da aba. Vou fazer o primeiro ponto baixo onde estava o marcador e vou colocar novamente. Nessa carreira, nós vamos trabalhar 9 pontos baixos e um aumento.
9 pontos é ímpar, eu vou seguir fazendo os 9 pontos completos, tá? Então, fiz o primeiro, mais um, 2, mais um, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí eu faço o aumento. 1 e 2 no mesmo local. E sigo a sequência em toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um aumento eu faço em toda a volta e já volto com vocês. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número 6 com o total de 110 pontos baixos. O meu último ponto é o ponto de aumento. Eu vou tirar o marcador, vou fazer o primeiro ponto da carreira. Marco novamente e agora nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, mantendo aí os mesmos 110 pontos. Não faço aumento nessa carreira. Então, sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número 7, com os mesmos 110 pontos baixos. Observem que já está ganhando forma de aba, já está ganhando forma de chapéu. Nós vamos agora para a carreira de número 8, onde nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento. Vou tirar o marcador e fazer o primeiro ponto. Vou marcar novamente e aí nós vamos fazer 10 e um aumento. 10 é número par. Número par eu vou fazer a metade, depois no final eu faço a outra metade. Então aqui eu vou fazer 5 de início e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é a metade de 10, eu completo os 10 no final da carreira. Vou fazer o primeiro aumento, 1 e 2, e na sequência eu vou com 10 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí eu faço o aumento. 1 e 2. Sigo em toda a volta trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um aumento. Volto no final da carreira quando tiver faltando 5 para completarmos os 10 que nós fizemos 5 no começo. Então, já chegando, pessoal, no final da carreira, aqui eu já fiz o último aumento e sobraram 5 pontos baixos que vai completar com os 5 do início da carreira, fazendo aqui os 10 pontos altos. Então, pontos baixos, perdão. Volto aqui e faço 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a carreira de número 8 da aba, onde nós temos o total de 120 pontos baixos. Eu vou tirar o marcador e vou fazer a carreira de número 9, ponto sobre ponto sem aumento. Faço o ponto onde estava o marcador e volto a marcar. Agora é do mesmo jeito que vocês já sabem. Ponto sobre ponto, não tem aumento nessa carreira. Nós vamos chegar ao final de toda a volta com o mesmo total de 120 pontos baixos. Finalizei, pessoal, a carreira de número 9 com 120 pontos baixos. Nós vamos agora para a carreira de número 10, onde nós vamos fazer 11 e um aumento. Vou fazer o ponto baixo onde estava o marcador e vou marcar novamente. Esse é o primeiro ponto da carreira. 11 é número ímpar, nós vamos fazer ele completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aí eu faço o aumento. 1
e 2. E sigo em toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um aumento e eu volto com vocês no final da carreira. Cheguei no final da carreira de número 10, terminei aqui com um aumento. E nessa carreira nós temos o total de 130 pontos baixos. Tiro o marcador e faço a carreira de número 11, ponto sobre ponto. Vou marcar novamente. Nessa carreira não tem aumento, é o mesmo critério ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo aí os mesmos 130 pontos. Cheguei no final da carreira de número 11 com 130 pontos e olha que lindo que já está ficando o nosso chapéu. Nós vamos agora para a carreira de número 12, onde nós faremos a última carreira de aumentos. Vou tirar o marcador, vou fazer o ponto baixo e vou trabalhar 12 pontos baixos e um aumento. 12 é número par, eu vou fazer a metade, metade de 12 é 6. Vou fazer 6 pontos baixos aqui no início. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 é metade de 12 e eu completo os 12 no final da carreira, quando vai sobrar 6 pontos. Faço aqui o primeiro aumento, 1, 2, e sigo fazendo 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e aí eu faço o aumento. 1 e 2. E vou trabalhar em toda a volta 12 pontos baixos, um aumento. Volto no final da carreira quando vai sobrar apenas 6 para completarmos com os 6 que nós fizemos no início. Cheguei, pessoal, aqui no final da carreira, fiz o último aumento e sobrou aqui 6 pontos, como eu falei para vocês. 6 pontos aqui completa com os 6 que nós fizemos no início, fazendo o total de 12. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6, completou 12 com o início da carreira. Vou tirar o marcador e agora nós vamos para a última carreira do chapéu. Aqui nós terminamos a carreira com o total de 140 pontos baixos. E aí eu vou fazer a última carreira de ponto sobre ponto, fazendo 140 pontos. Faço o primeiro ponto, coloco o marcador e sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo sem fazer aumento. Só ponto sobre ponto. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Observa que não tem ponta de aumentos, por isso que a gente faz alternando aí nas carreiras de números pares. Eu sigo aqui agora fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e volto para a gente fazer a carreira de acabamento do chapéu. Cheguei, pessoal, no final da carreira, da última carreira, com 140 pontos. E aqui ainda tem bastante fio do novelo. Se você quiser uma aba maior, você segue aí fazendo os aumentos nas sequências, como a gente vinha fazendo. Não tem problema. Aqui nós terminamos em 12 e um aumento você faz com 13, com 14, fica a critério de cada um, porque tem bastante fio, dá para você fazer isso. Aqui nós vamos agora para a última carreira de acabamento do chapéu. Vou tirar o marcador e nós vamos fazer aqui ponto caranguejo. Vou fazer um ponto baixíssimo onde estava o marcador e vou fazer um segundo ponto baixíssimo para deixar aqui bem alinhado, ficar bem legal. Agora eu volto com a agulha no primeiro ponto baixíssimo, puxo o fio e faço um ponto baixo caranguejo. Ó, volto no próximo ponto, a gente trabalha agora da esquerda para a direita. Puxo a laçada
e fecho o ponto. Volto no próximo, puxei a laçada, puxo e passo. Esse é o ponto baixo, ponto caranguejo. Volto no próximo ponto, puxo a laçada, laço e passo. Vou pegar a agulha assim para que vocês vejam, ó. Voltei um ponto, coloquei, puxei a laçada, fiquei com 2, puxo e passo. Volto no próximo. E assim nós vamos fazer em toda a volta. Olha como vai ficando legal. Isso vai dar uma estrutura na tua aba bem show. Vai ficar o chapéu bem bonito. Volto no próximo, puxo, passo. Volto um ponto, puxo, laço e passo. Volto um ponto, puxo, laço e passo. Se você não gostar de fazer o ponto caranguejo, você pode fazer só uma carreira de ponto baixo aqui para fazer o acabamento do chapéu, que fica legal. Eu vou seguir fazendo aqui em toda a volta, voltando um ponto, fazendo o ponto caranguejo e já volto no final para arrematar com vocês e colocar a etiqueta. Trabalhei, pessoal, ponto caranguejo em toda a volta. Olha que lindo que ficou. A aba tá um tamanho legal. E aí eu cheguei aqui no final. Esse aqui é o último ponto, esse é o primeiro. Eu vou cortar o fio aqui. Vou puxar aqui para frente, olha só. E aí com a ajuda da agulha de tapeceiro eu vou fazer o devido arremate. Coloquei aqui, venho no primeiro ponto aqui no meio, vou jogar o fio lá para trás, ajustando aqui para ficar igual. E aqui atrás eu vou esconder esse fio pelo meio dos pontos. Depois que eu esconder esse fio aqui, eu vou fazer o arremate e aí eu volto para ensinar vocês a colocar a etiqueta. É só esconder o fio por baixo dos pontos baixos e aí vai ficar bem legal. Terminei, pessoal, de fazer o arremate e agora nós vamos aplicar a etiqueta. Essa etiqueta minha aqui, ela é de couro sintético e ela tem 4 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura. Eu vou pegar um pedaço de fio aqui e vou dividir aqui ao meio, 3 fios para um lado e 3 por outro. Um vai ficar com o lurex aqui no meio, olha só. E aí, depois que eu dividir o fio, eu vou aplicar a etiqueta exatamente no lugar que eu fiz aqui o arremate. Então, eu vou colocar o fio na agulha. Se você tiver uma agulha de tapeceiro menor, também serve, não tem problema. Aqui você vai observar que eu tenho a emenda do ponto e é exatamente aqui onde eu vou aplicar a etiqueta. Dessa forma, olha só. Vou dobrar ela aqui juntinho do arremate. Lá por trás eu vou colocar a agulha no buraco e vou passar aqui no buraco na frente. Ó, coloquei aqui desse jeito, delicadamente. Vou passar aqui o fio e ele vai ficar dobrado assim. Eu volto aqui no ponto, jogo o fio lá para trás, aqui num pontinho mais próximo, olha só. E aqui eu vou virar e vou amarrar aqui com 2 nozinhos. De leve aqui, ó. Puxei, ajustei aqui em cima da costura, olha como vai ficar. Vou apertar um pouquinho mais, não muito. Vou fazer um segundo nozinho. E se você quiser, você pode dar um terceiro nó de reforço. E agora é só cortar essas pontinhas aqui. Você pode esconder elas por entre os pontos também. Não tem problema. E aqui tá pronto, gente, esse chapéu lindo para você apostar muito aí no verão. Esse ficou lindo no tom de rosa. Deixa eu mostrar um outro aqui que eu fiz no tom de verde, já aí aproveitando o clima da Copa do Mundo. Escolhe na cartela de cores. Esse aqui eu fiz com o Barroco Maxcolor sem brilho, tá, gente? Esse aqui eu fiz com brilho. Ele fica lindo. Deixa eu puxar um pouquinho mais a câmera para que vocês vejam. Olha aqui o rosa que nós acabamos de fazer, tá?
a opção de você fazer a aba maior, se você quiser. Ele fica lindo. Esse verde também, aqui tá lindo. Você escolhe aí a cor que mais combina com a tua roupa de praia. Faz, aposta bastante. Vou deixar na descrição do vídeo uma sugestão de valores para que vocês façam aí os cálculos e tenha uma base de vendas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se gostou, deixa aquele gostei que eu sempre peço. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça agora a sua inscrição e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se você fizer o teu chapéu de praia, posta com a hashtag FizConEd e também me segue no Instagram, @professornedguzman. Posta os teus trabalhos, me marca que eu quero repostar aí e ver o teu trabalho, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração, muito obrigado pela companhia, até o próximo vídeo, valeu minhas joias!